Bom dia, sexto ano. Eu sou seu professor Milton. Estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, a gente já começou uma série de revisões, então a partir de agora a gente só vai revisar mesmo, tá? Vocês já fizeram o simulado, a prova está chegando e eu vou deixar nas orientações. Eu acho que já deixei, na verdade, nas orientações de algum dos vídeos todo o assunto que vai cair na prova, todo o assunto que é previsto que caia na prova, tá? A aula de hoje vai ser sobre adjetivos, tá? A gente já viu adjetivos. Se der tempo, a gente fala de artigo também, mas acho que dá. A gente vai falar de adjetivo e de artigo. A gente já viu sobre substantivo, né? Fizemos uma revisão sobre substantivos na última aula e agora vamos fazer uma revisão sobre adjetivos, tá bem? Então, primeiramente, pessoal, o que são os adjetivos? O que é adjetivo? Adjetivo é aquela classe de palavra que que atribui uma característica aos seres, aos substantivos, tá? Ela dá uma característica aos nomes, sejam de pessoas, de coisas, países, o que for. Ela dá característica, uma qualidade, um defeito, coisa do tipo, tá bem? E estado também, qualidade, estado. Por exemplo, se eu digo garota bonita, bonita é adjetivo. É muito fácil, pessoal, é só isso. É uma característica dela. Se eu digo carro rápido, rápido é adjetivo. Adjetivo é uma característica. É muito fácil. Se você diz eu estou adjetivando, você está adjetivando aquela pessoa. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você está dando uma característica àquela pessoa. Você está dizendo uma qualidade ou está dizendo um defeito daquela pessoa, tá? Entenderam? Então, vamos ver os tipos de adjetivos que nós temos, tá? No livro de vocês tem isso também, vocês deem uma olhada nos vídeos também, que eu já falei sobre isso. Aqui é uma revisão, tá bem? Os tipos de adjetivos que nós temos, pessoal, são quais? Temos o adjetivo simples, que ele apresenta somente um radical, ou seja, uma palavra central. Por exemplo, pobre, magro, rico, triste, lindo, bonito, rápido, lento, inteligente. É uma característica com um só nome, né? Uma só palavra ou um só radical. Temos o composto, que apresenta mais de um radical. Tem super interessante, floricultura não, desculpa. Rosa claro, amarelo ouro, luso-brasileiro, que quer dizer o quê? É a mistura de português, de Portugal, com o Brasil. Com o Brasil, tá? Então, simples, um único radical. Composto, dois ou mais radicais, tá? Apresenta mais de um radical. E o que é o radical? Radical é a palavra principal, é que nem fosse o núcleo, tá? Vem disso, radical vem disso. Temos também adjetivo primitivo, que é o quê? Que é aquele adjetivo que ele dá origem a outros adjetivos. Ele origina outros adjetivos. Por exemplo, bom, alegre, puro, triste, notável, mal, ruim, bem, tá? E temos também os derivados, adjetivo primitivo e adjetivo derivado. Os adjetivos derivados são o contrário dos primitivos, eles vêm de um adjetivo primitivo, eles se derivam do adjetivo primitivo. Temos, por exemplo, bom a gente teria bondade, alegre a gente teria alegria. Temos também articulado, do verbo articular. Temos visível,
que é a derivação do verbo ser, do verbo ver, aliás, desculpa, falei ser, é verbo ver. Temos formoso, temos tristonho, temos pureza, temos tristeza, tá? Então, o primitivo é uma palavra que dá origem ao derivado, tá bem? Bem simples, né, pessoal? Então, até agora a gente viu o quê? Simples, composto, primitivo e derivado. Agora a gente também tem o adjetivo pátrio. O que é o adjetivo pátrio, professor? O adjetivo pátrio, ele indica o local e a origem ou nacionalidade de uma pessoa. Por exemplo, brasileiro, paraibano, pessoense, recifense, americano, japonês, tá? Paulista, europeu. A gente tem essas atribuições, essas características que são dadas, que também é uma característica, tá? Então, a gente já viu os tipos de adjetivos, vimos o pátrio, o derivado, o primitivo, o composto e o simples, tá? Vamos ver agora os gêneros dos adjetivos. Os adjetivos, em relação a gênero, eles podem ser o quê? Masculino e feminino. Eles são divididos em dois tipos. Adjetivos uniformes, que apresentam uma única forma para ambos os gêneros, tanto feminino quanto masculino. Por exemplo, a gente tem o quê? Menino feliz, menina feliz, tá? Não é menino felizo e nem menina feliza. É menino feliz, menina feliz. Ou seja, o nome é um só, ele não mudou a forma, por isso que é uniforme. Adjetivo uniforme, uma forma. Agora a gente vai ver com duas variantes. Adjetivos biformes. A forma ela varia conforme o gênero, seja ele masculino ou feminino. Temos esses dois gêneros, ela varia. Então, homem carinhoso, mulher carinhosa. Tá vendo? Mudou o gênero, a palavra se modifica. O adjetivo se modifica, tá? Mudou o gênero, ele também se modifica. Temos também o número dos adjetivos, que pode ser o quê? Singular e plural. Muito simples, né? Muito fácil. Singular e plural. E temos agora, prestem atenção nisso, temos os graus. O que é grau, professor? O grau é se você está aumentando ou se você está diminuindo uma coisa ou se você está comparando uma coisa. Então, o que é que a gente tem como os graus dos adjetivos? A gente tem, em primeiro lugar, comparativo e, em segundo lugar, superlativo. Comparativo e superlativo. Primeiramente, vamos ver o grau comparativo. Comparativo, temos três tipos. Quando a gente vê o comparativo, a gente vê que a gente tem três tipos. Temos o comparativo de igualdade, tá certo? Que ele se refere, como o nome está dizendo, a comparar, levando em conta a igual, que eles têm o mesmo nível, né? Por exemplo, o professor de matemática é tão bom quanto o de português. O professor de matemática é tão bom quanto o de português. Tão e quanto são as palavras que estão comparando ele em nível de igualdade, tá? Então, a gente tem também o comparativo de superioridade. Marta é mais habilidosa do que Patrícia. Então, Marta é mais habilidosa do que Patrícia.
A gente tem isso. Está dizendo o quê? Está dizendo que ela é mais. Está comparando, mas está dizendo que ela é superior. E também temos o comparativo de inferioridade, tá? É o último desses tipos. João é menos feliz que Pablo. João é menos feliz que Pablo. A gente tem as que palavras que fazem a gente ver isso como um comparativo de inferioridade. A gente tem o menos e o que. Menos que, tá? João é menos que Pablo. Menos que alguma coisa. Menos alguma coisa que Pablo. Menos triste que Pablo. Menos feliz que Pablo. Menos forte que Pablo. Qualquer coisa, tá? Essa parte é onde transforma o adjetivo, tá? O adjetivo, qual é o adjetivo aqui? Menos feliz que Pablo. A gente tem o adjetivo feliz, tá? E vamos ver então o grau superlativo. O superlativo, pessoal, ele se refere ao quê? A um substantivo somente, sendo classificados em analítico. Aliás, desculpa, pessoal. Temos dois tipos de grau superlativo. O grau superlativo pode ser absoluto ou pode ser relativo. Absoluto ou relativo. O absoluto ele se refere ao quê? Se refere a um substantivo e se classifica em dois tipos. Analítico, é aquele que a gente diz extremamente, por exemplo. Se eu dou exemplo, a moça é extremamente organizada. Termina com mente se está exagerando e termina com mente é analítico. Agora, se é aqueles que terminam com íssimo ou zíssimo, ele é sintético, tá? O analítico também poderia ser a moça mais organizada, tá? Poderia ser também. Aliás, não. Esse é o superlativo relativo, é o que a gente vai ver a seguir. Aqui exatamente é isso. É um nome exagerado, tá? Casarão, tá? Coisa do tipo. E o sintético é isso, inteligentíssimo, bonitíssimo, belíssimo, tá? E o superlativo relativo, ele se refere ao quê? Quando um conjunto está sendo classificado, tá? O analítico e o sintético, que é o superlativo absoluto, se refere a uma coisa e o relativo é a um conjunto que está sendo classificado, tá? Se eu digo a menina é a mais inteligente da turma, isso é o quê? É um superlativo relativo à superioridade, que é um dos tipos que a gente tem. Superioridade. O outro tipo que a gente tem é o de inferioridade. Se eu digo o garoto é o menos esperto da classe, eu estou colocando ele como inferior. Então, relativo à inferioridade. Tá bem? Então, vamos ver um pouquinho de artigos, mas artigos é muito simples, tá, pessoal? Artigos são aquelas palavras que acompanham os substantivos e eles indicam o plural, o singular, indicam o gênero, tá? E eles podem ser classificados em duas coisas: definidos e indefinidos. Artigo definido, qual é? O, a, os e as, tá bem? Muito simples, muito fácil. O, a, os e as. E artigo indefinido, professor? Qual seria artigo indefinido? Temos temos uma, temos uns e umas, tá bem? Temos esses 4 tipos de cada um. 4 tipos de artigo definido e 4 de indefinido. Temos esses daí. Muito fácil, tá bem, pessoal? Artigo é só isso mesmo. Ele serve para dizer se o substantivo está no plural, está no singular, se é masculino, se é feminino, esse tipo de coisa, tá? A aula vai ficando por aqui e na próxima aula a gente continua a nossa revisão. Deem uma olhada na orientação para poder ver
o assunto da prova, tá bem? Muito obrigado e até mais. Tchau.